Então, voltando aí para falar sobre poliedros. Poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Certo? Então, a gente tem aí alguns exemplos de poliedros, né? Pirâmide pentagonal, icosaedro, cubo, paralelepípedo, retângulo. Então, cada um dessas figuras são um exemplo de poliedros, certo? Elementos de um poliedro: vértice, face e aresta. Então, elementos de um poliedro, né? Vértice é as pontas, certo? Então, essas pontinhas, né? Essas pontinhas aqui entre as arestas, né? Que por vez as arestas é essas quinas, né? Essas linhas que unem, né? Um vértice ao outro, certo? E a face é essas superfícies aqui laterais, certo? Com relação às arestas, certo? Uma observação importante é que sempre, né, entre dois vértices, ó, vai ter uma aresta, certo? Então, por exemplo, entre o vértice aqui e o vértice de baixo tem uma aresta, entre esse vértice e esse outro vértice tem uma aresta, entre esse vértice e esse vértice tem uma aresta, né? Então, ou seja, em dois vértices, né, existe uma aresta, certo? Entre aí dois vértices vai ter uma aresta. Essa informação é útil, mais para frente a gente vai ver por quê. Aí uma curiosidade, né? A palavra poliedro vem do grego antigo. Poli significa várias e edros significa faces, né? Então várias faces seria aí o significado. Classificação dos poliedros. Certo? Poliedros podem ser classificados em convexos e côncavos. Convexo é um poliedro, né? Ele é um poliedro convexo se qualquer segmento com extremidades dentro do poliedro estiver totalmente contido no poliedro. Exemplo, o cubo é um poliedro convexo. O que ele quer dizer? Se eu traçar uma linha, um segmento aqui de reta, certo? O início e o fim da reta vai estar dentro do poliedro, certo? Para ele ser convexo. Já no côncavo isso não acontece, certo? Porque vamos ver aqui, ó, o poliedro ele é côncavo. Um poliedro é côncavo se algum segmento com extremidades dentro do poliedro possui pontos fora do poliedro. Então, exemplo aí, ó, o poliedro abaixo é côncavo, pois o segmento com extremidades A e B tem pontos fora do poliedro, tá aqui, certo? Ó, ponto A, né? Ponto B aqui, então o segmento aqui de reta, ó, de A até B, você vê que tem um trecho do segmento que ficou do lado de fora do poliedro, certo? Então por isso ele é côncavo. No convexo não, no convexo qualquer segmento de reta, né? Se dois pontos, né, tiver dentro do poliedro, o segmento inteiro vai estar dentro do poliedro. Né? Se as extremidades do segmento estiver dentro do poliedro, então o segmento inteiro está dentro do poliedro. Já no côncavo não. Pode acontecer de ter os dois segmentos dentro do poliedro, mas um trecho aqui do segmento vai estar fora, certo? A relação de Euler, né? Euler, lendo aí diretamente. Se em um poliedro convexo V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas, então vale a relação V mais F igual a A mais 2, certo? E algumas vezes também aparece V mais F menos A igual a 2, certo? Seria só uma manipulaçãozinha, né? Passando o A para o lado esquerdo aqui da equação, ficaria só o 2 do lado direito. Então pode aparecer também dessa forma. Observação: todo poliedro convexo obedece à relação de Euler. Já os poliedros côncavos podem obedecer ou não, certo? Então lembrando, V é o número de vértices do poliedro,
F é o número de faces, A é o número de arestas. Poliedros regulares. Um poliedro é chamado regular se e somente se é convexo, todas as suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes entre si, e todos os vértices formam ângulos congruentes. Existem 5 e somente 5 tipos de poliedros regulares. São eles: o tetraedro regular, né, formado aí por 3 faces, aliás, 4 faces. O octaedro regular, né, é formado aí por 8 faces. Icosaedro é 20 faces. Dodecaedro, 12 faces. E o na verdade aqui é hexaedro o nome, certo? Hexaedro regular, que são 6 faces, né, que é o cubo, certo? A gente conhece aí por cubo. Alguns exemplos aí. Determine o número de arestas de um sólido geométrico que possui 10 vértices e 7 faces. Bom, a gente usa aqui a relação, né? Como é que é? V menos A mais F igual a 2. Certo? Então, V é o número de vértices. A questão já deu, né? São 10. O A é o número de arestas, é o que eu quero encontrar. E o F é o número de faces, é 7, né? A questão também já disse aqui, são 7 faces. Então vai ficar, ó, 10 menos A mais 7 igual a 2. Que é só uma manipulaçãozinha, certo? Ó, vou isolar o A. O 10 está positivo, vai negativo. O 7 também está positivo, vai para o outro lado da equação negativo. Então 2 menos 7 menos 10. Isso dá menos 15, certo? Fica menos A igual a menos 15. Então, para resolver o problema do sinal, né, multiplica tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo, certo? Então, A igual a 15, certo? Então, são 15, o sólido possui 15 arestas. Então, basicamente, a gente está usando a formulazinha aqui da relação, né, e substituindo os valores, certo? Outro exemplo aí. Determine o número de faces que possui um poliedro com 12 arestas e 6 vértices. Vamos lá. V menos A mais F igual a 2. Então, ó, são 6 vértices, V igual a 6 e 12 arestas. Então, A igual a 12. Então, fica 6 menos 12 mais F igual a 2. Então, novamente, isola o F. Né, o 6 está positivo, vai para o outro lado da equação negativo, e o 12 que está negativo vai positivo. Então, ó, fica 2 mais 12 menos 6. Então, 14 menos 6 dá 8. Então, o número de faces desse poliedro é 8. Mais um exemplo aqui um pouco diferente. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Qual é o número de faces? Bom, então aqui você vê que ele não disse diretamente, né, quantas arestas tem, né? Só disse o seguinte: o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente vai fazer da seguinte forma: ó, V menos A mais F é igual a 2. Então, lembrando que o número de arestas, né, é igual ao número de vértices mais 6. Então, ó, V menos A mais F igual a 2. O número de arestas, né, é o número de vértices mais 6. Ó. Então, substituir aqui V mais 6. Tem um sinal de negativo aqui fora do parênteses, então combinando, né, vai ficar menos F, menos V, quer dizer, e menos 6, né? Menos com mais 6 fica menos 6. Então, V, menos 6, mais F igual a 2. Ó, V menos V, né, anula, certo? Sobra o menos 6 que vai
para o outro lado da equação positivo, né? Tá negativo desse lado, vai positivo para lá. Deixa o f aqui isolado. Então, o f igual a 2 mais 6 dá 8, certo? Então, o número de faces aí é 8. Nessa situação aí. Uma questão também muito interessante. Ó, um poliedro convexo é formado por exatamente 4 triângulos e um quadrado. Quantos vértices tem esse poliedro? Bom, eu só sei que o poliedro tem 4 triângulos e um quadrado, né? De face. Mas eu não sei a quantidade de arestas. Então, ou seja, são 5 faces, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. São 4 triângulos e um quadrado. 5 faces. Porém, para achar o vértice, eu preciso das arestas, certo? E aí, como é que eu faço? Então, ó, primeiramente, precisamos definir a quantidade de faces e arestas. Como o poliedro possui 4 triângulos e um quadrado, então possui 5 faces. Para encontrar o número de arestas, precisamos calcular o número total de lados e dividir o resultado por 2, visto que cada aresta é a interseção de dois lados. Certo? Então, calcula quantos lados tem e depois divide por 2, né? Porque uma aresta ela divide dois lados, certo? Divide duas faces, né? Então, ou seja, se eu souber a quantidade de vértices aí, você pode dividir por 2 e vai encontrar o número de arestas, certo? Então, vamos fazer aqui a ideia. A ideia é a seguinte: o número de arestas ele vai ser 3 vezes 4. Por que 3 vezes 4? Porque são 4 triângulos, certo? 4 vezes 3, né? Mais 4 vezes 1, porque é um quadrado, certo? Então, 4 triângulos mais um quadrado fica 3 vezes 4 mais 1 vezes 4 sobre 2. Você vai ver que eu estou aqui contando, né? Quantos vértices o total da soma dos vértices de cada face, né? Isolada, certo? Um triângulo tem 3 vértices. Como tem 4 triângulos, fica 4 vezes 3. Um quadrado tem 4 vértices, né? Então, como é só um quadrado, então fica 4 vezes 1. Certo? Então, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1 dá 4. Então, 12 mais 4 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Por que eu estou dividindo por 2? Porque, como eu falei no começo, entre dois vértices, né, tem uma aresta. Então, ou seja, se eu contar o total de vértices isolados, né, eu posso dividir isso por 2, que eu vou ter o total de arestas, certo? Então, ou seja, são 8 arestas. Então, agora a gente pode... Tem 5 faces e 8 arestas. Então, dá para achar o número de vértices agora. Certo? V menos A mais F igual a 2. Então, o número de arestas é 8, o número de faces é 5. Então, fica V menos 8 mais 5 igual a 2. Então, vamos isolar o V, né? Passa o 8 e o 5 para o lado de lá. Aliás, aqui eu já fiz a conta direta. Ó. Menos 8 mais 5 dá menos 3, certo? E aí, menos 3 passa para lá como mais 3. Então, 2 mais 3 dá 5, certo? 5 vértices seria a resposta aí. Então, vou encerrando por aqui. A gente vai ficar aí com algumas atividadezinhas para praticar. Até mais.